o nosso significado de existência, o porquê que a gente existe, o porquê nós estamos aqui, né, o nosso propósito, a nossa identidade. Eu queria compartilhar com vocês algo simples, mas queria que você prestasse bastante atenção. Eu queria voltar. Então, eu queria que você abrisse aí, você que está aí, você que está aqui, né? Gênesis capítulo 29, versículo 16. É até um texto, tem que contextualizar um pouquinho essa história, mas acho que vai fazer muito sentido para você. Nós vamos ler só Gênesis 29, 16. E se você puder ficar na sua casa aí, como nós falamos aqui na igreja, né, com o seu kitzinho live aí, nós vamos continuar meditando ainda nesse texto de Gênesis 29. Então, assim, se você quiser na sua casa ir marcando algumas coisas aí, é muito importante que você esteja marcando aí, tá? Então, nós só vamos ler agora capítulo 29, versículo 16 e 17. Esses dois versículos, depois a gente vai caminhando aí mais para frente, tá bom? Gênesis 29, 16 diz assim, ó. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente, né? A gente vai ler esse texto aqui e a gente vai contextualizar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Eu estava falando para vocês que essa semana eu estava compartilhando bastante com o meu cabeleireiro sobre algo muito importante, sobre o que esse tempo tem nos ensinado, né? E realmente esse tempo tem nos ensinado algo importante, que mesmo que todas essas coisas do lado de fora possam se ausentar, possam acontecer coisas terríveis do lado de fora, a coisa mais importante que nós precisamos ter em nosso coração é na onde nós estamos firmando a nossa esperança, aonde nós estamos firmando o nosso coração, a nossa razão de existência, o porquê nós estamos aqui, porquê nós existimos, o porquê, né, tem um propósito, igual aquela canção que nós temos cantado bastante aqui, há um propósito eterno, há uma razão para a existência, né? E eu queria compartilhar com você isso aqui hoje. Então, a gente vai contextualizar um pouquinho. Se você estiver lendo aí na sua casa, se você tiver um canetão, alguma coisa, você pode ir marcando. Então, a gente vai falar, provavelmente, aqui Gênesis 29, vai também um pouquinho no Gênesis 25, mas a gente vai ficar caminhando sobre esses textos aí hoje. Vou arrumar aqui. Bom, a gente tem o princípio da humanidade, né? A gente tem o comecinho de todas as coisas rolando, e a gente tem o pecado de Adão e Eva acontecendo lá no princípio, né? Isso foi algo prejudicial exatamente para a raça humana, de forma geral. Não foi algo que aconteceu simplesmente só no início. Não foi algo que afetou só Adão e Eva, foi algo que afetou toda a raça humana. O livro de Romanos diz que todos pecaram, né? E isso é muito importante a gente entender. A partir daquele momento do pecado de Adão e Eva, agora começa o grande processo de restauração da humanidade, né? E é muito importante a gente entender que Deus vai para um cara chamado Abraão e para a sua família, e Deus olha para ele, Deus vê naquele cara, né, chama ele e fala, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar, né? E aquele cara, sem hesitar, ele ouve a voz de Deus e ele vai em direção ao propósito que Deus tinha. Ele ouve a voz de Deus e sai exatamente em direção. Então, Deus, ele promete, na verdade, redimir o mundo, né, por meio da família de Abraão. Então, Abraão seria exatamente esse meio aonde começaria uma linhagem, uma descendência que levaria até o Messias, do qual salvaria toda a humanidade. Isso é muito interessante da gente entender, é muito importante. Então, Deus escolhe a família de Abraão como um veículo, ok? E essa família de Abraão, da sua linhagem, linhagem após linhagem, viria o Messias, o que restauraria todas as coisas, o que salvaria, né, o que nos daria exatamente a esperança que faz exatamente com que nós estejamos vivos hoje. Então, é importante, você lembra exatamente, Abraão, você lembra daquela voz que fala com Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E, cara, é lindo demais, né, o que Deus fala com Abraão. Só que é interessante a gente entender que por cada geração, na verdade, que está rolando ali, o que está acontecendo, Deus ia escolher um filho que daria continuidade àquela geração, certo? Qual que era o propósito? Era exatamente que da linhagem de Abraão viria o Messias que ia restaurar todas as coisas. Então, Deus escolhe Abraão e agora um filho seria destinado completamente a dar continuidade a essa geração. É importante nós entendermos isso. Eu até fui colocando algumas coisas aqui, eu vou ler bastante, porque eu tentei traduzir bastante no meu raciocínio também, aquilo que eu fui entendendo durante essa semana. Eu acho que na verdade, é uma coisa que Deus tem falado, na verdade, faz um tempo comigo já,
sobre isso. Acho que vocês já ouviram falar muitas coisas aqui na igreja sobre isso. Então, Deus escolhe exatamente a família de Abraão, e da família de Abraão, o filho, né, um filho seria escolhido a cada, né, descendência, exatamente para dar continuidade ao propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Restaurar a raça humana. Isso é muito interessante. Então, Abraão, nós vemos Abraão que gera quem? Abraão gerou Isaque, né? E é interessante a gente entender que mais tarde Isaque se casa com Rebeca, né? É importante. A gente tem Abraão, Isaque, Rebeca. E eles têm ali exatamente um relacionamento, né, através do seu relacionamento sexual, e geram 2 filhos, 2 irmãos, né? Nós temos ali Jacó e Esaú. E isso é muito importante a gente entender o que vai estar rolando aqui a partir de agora, né? Isaque, certo? Abraão, Isaque casou com Rebeca, né? E eles têm agora 2 filhos gêmeos, Esaú e Isaque. O que aconteceria agora? Precisava exatamente ser destinado o que daria continuidade àquela linhagem, certo? Qual linhagem? Qual propósito? Da linhagem que veria o Messias, aquele que restauraria todas as coisas. E a gente tem aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, 23, Deus mostrando exatamente quem seria esse mais moço, né? Quem seria esse que daria continuidade. Gênesis 25, 23 diz assim, ó, disse-lhe o Senhor, né? 2 nações em seu ventre, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro. E é muito interessante o final do texto, mas o mais velho servirá o mais novo. O que é interessante da gente entender? O mais novo foi escolhido por Deus para dar continuidade à linhagem, exatamente do qual Deus tinha falado com Abraão. Esse mais novo daria continuidade à linhagem que lá na frente viria quem? O Messias. E é muito interessante. Isso significava plenamente que ele ia levar adiante toda essa situação. Só que aí a gente tem um problema exatamente. Deus queria, né, Jacó, Isaque queria Esaú. Certo? Isso é muito interessante da gente entender. Deus queria um camarada exatamente que fizesse isso, que desse continuidade. E no texto, no próprio texto, o ser humano gosta exatamente de contradizer aquilo que Deus diz, né? Em Gênesis 25, Deus está dizendo para ele a forma que ia acontecer, a forma que daria continuidade a tudo aquilo. Porém, nós temos o coração do pai, né, de Isaque pendendo mais para Esaú. E é muito interessante que por causa desse favoritismo de Isaque que ele tinha com Esaú, né, nós temos Esaú que cresce orgulhoso, mimado demais, era um cara voluntarioso demais, impulsivo demais, e do outro lado nós temos um camarada chamado Jacó, que cresceu completamente amargurado e cínico. Nós precisamos entender uma coisa, muitas das vezes na criação, e às vezes o fator, às vezes, do pai dá mais preferência a um filho do que o outro, nós temos um problema nas 2 crianças. Nós temos um problema nas 2 partes. O pai, às vezes, acha que no fato de ele estar dando, às vezes, preferência a um filho mais do que o outro, ele está conchegando o outro, trazendo para perto, está rejeitando. E, na verdade, ele está criando um laço muito perigoso entre os 2 filhos. Porque o fato dele dar completamente amor total a Esaú fez com que ele crescesse orgulhoso e mimado demais, impulsivo. E, do mesmo tempo, nós temos Jacó, que ele vê esse relacionamento do pai sempre preferindo o irmão, sempre querendo o irmão, e ele cresce completamente o quê? Cínico, alguém completamente amargurado. Isso nós vemos acontecer na nossa realidade. Talvez isso aconteceu na sua casa, talvez isso aconteceu na sua família, talvez isso aconteceu com pessoas que você conhece perto de você, exatamente que você viu essa questão, né? O pai dando, né, mais ênfase a um filho do que o outro, e infelizmente os 2 crescem de uma forma bem complicada. E isso é muito interessante. Só que chega um momento na história que agora o pai Isaque precisa dar a bênção para o filho que iria dar continuidade exatamente a essa linhagem. Então o pai agora está velho e ele precisa dar a bênção ao filho que daria continuidade a essa linhagem, do qual Deus havia falado com Abraão lá no começo de como aconteceria. E quem que o pai escolhe? Esaú.
O pai Isaac queria dar completamente a preferência para o seu filho. Ele o amava, ele queria que o filho dele desse a continuidade. Só que os planos de Deus eram completamente diferentes, como você viu em Gênesis 25. Só que o pai tinha isso no seu coração. E é interessante que eu até coloquei aqui, ó, chega um momento em que Isaac, já velho, precisa dar a bênção ao filho para dar continuidade à linhagem pelo qual viria o Messias para resgatar toda a humanidade. Você nunca pode esquecer esse final. Existe um propósito no que Deus está fazendo. Existe um propósito. É muito importante. Até nós vamos falar um texto para baixo aqui de algo muito importante. Mas é bom vocês sempre entender, no finalzinho, o propósito de Deus está escolhendo exatamente Jacó para dar continuidade. Era um propósito de Deus para quê? Para restaurar toda a humanidade. Deus quis assim. Então, olha que interessante. Em rebeldia essa promessa, em rebeldia aquilo que Deus tinha falado para ele, Isaac prefere Esaú. E a gente tem uma situação muito peculiar aqui, que vocês devem lembrar. A Bíblia diz, né, que Jacó, aproveitando que o irmão estava em outro momento, em outro lugar, se veste como seu irmão Esaú. E ele aproveita que o seu pai estava cego, e ele entra na presença do pai e recebe a bênção no lugar do seu irmão. Você já deve ter ouvido falar dessa história de alguma forma. Então, assim, o pai queria, né, que fosse Esaú. Mas por cargas d'água, Jacó era um menino com certeza muito para frente, né, cínico demais, exatamente, e ele decide fazer toda essa armação. Ele entra, ele se veste como seu irmão, e ele aproveita da cegueira do seu pai, entra na presença do pai. O que acontece? O pai, sem perceber, acaba dando a bênção, e não tinha como voltar atrás a partir disso que isso era feito. Então o pai dá a bênção sobre Jacó, e o que acontece? Nós temos um problema gigantesco. A partir da hora que o pai faz isso, depois que Esaú fica sabendo, como diz na nossa geração, o bicho pega, né? Literalmente. Porque agora Esaú jura seu irmão de morte. Né? Por causa de tudo isso que tinha acontecido, o seu irmão Esaú começa a jurar o irmão dele de morte agora. E o que Jacó tem que fazer? Tradução, picar a mula, que nem a gente fala, né? Tem que sair fora, exatamente, porque a questão tinha ficado completamente difícil ali, né? Eu até coloquei, quando o seu irmão ficou sabendo, na verdade, jurou o irmão de morte, e esse teve que fugir, deixando para trás. E é muito importante você entender, ele deixou para trás o seu pai, né? Ele deixa para trás o pai para trás, ele deixa a mãe dele para trás, ele deixa a família para trás, ele deixa a herança que ele teria como filho também para trás. Por quê? Porque ele tinha que fugir do seu irmão. E é muito interessante, ele teve que fugir deixando todas essas coisas para trás, né? E qual que era a razão agora da vida de Jacó? Ele precisava, pelo menos, sobreviver. Era o que ele precisava fazer. Pelo menos dar um jeito de sobreviver. Cara, se coloca na vida desse cara, um cara que foi rejeitado pelo seu pai, um cara que o pai o tempo todo preferia o irmão do que ele, cresce completamente revoltado, né? E acontece isso agora, ele tem que chegar a um momento da sua vida de ir longe da sua casa, de ficar longe da sua mãe, de ficar longe da sua família, da herança, e a única coisa que ele queria era sobreviver. E a gente tem exatamente Jacó, ele chega numa terra próxima ali às suas regiões, e ele chega numa terra onde havia parentes da sua família, né? E ele encontra ali o seu tio, um tio que o nome dele era Labão. Ele encontra o tio dele ali, e esse tio de Labão, esse tio, na verdade, de Jacó, tinha o quê? 2 filhas. É importante você entender. Jacó, ele vai para essa terra, chega nesse local, e quando ele chega nesse local, ele vê o quê? Tem 2 filhas lá, ele se apaixona por Raquel, né? Ele vê ela lá, ele se apaixona por ela, ele acha aquela mulher maravilhosa, linda demais, ele se apaixona totalmente por aquela mulher. E é muito interessante da gente entender isso. Isso é uma coisa bacana. E olha aqui, eu até coloquei, Labão, na verdade, quando ele vê exatamente que Jacó era um cara muito para frente, organizador, ele coloca ele como pastor dos seus rebanhos, né? Ele chega lá, encontra a família, legal, todo mundo, bacana, tal, e ele contrata, né, na verdade, Jacó para cuidar dos seus rebanhos. Percebendo que ele era uma pessoa muito para frente, muito organizada, ele decide colocar Jacó como administrador ali daquelas terras ali, exatamente, dando um emprego para ele de administrador. E é interessante, no livro de Gênesis 29:15, você vai prestar atenção que vai dizer o seguinte, ó, quando este lhe disse, só por ser meu parente, você terá que trabalhar de graça para mim. O que Labão diz para ele?
O fato de você ser meu parente vai fazer com que você trabalhe de graça para mim? Ele diz o seguinte, não, de graça não, eu tenho um preço apenas para trabalhar para você. Qual que era o preço de Jacó? Raquel. O preço de Jacó, ele trabalharia durante 7 anos por Raquel. Era isso que ele estava propondo. Pensa você trabalhar durante 7 anos pela pessoa que você está hoje, né? Sem receber 1 centavo sequer. Ele não recebeu nada. A única recompensa de Jacó seria Raquel. Gente, ele estava completamente cheio de amores. Pense em alguém que não conseguia ver nada além do seu amor, além de Raquel. Ele só conseguia ver aquela mulher na sua frente. E é muito interessante você entender isso. Então, Labão, o seu tio diz para ele, você vai trabalhar de graça para mim? Ele falou, não, peraí, eu trabalho para você com apenas uma condição. Você não precisa me dar dinheiro, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é me dar Raquel. Eu quero Raquel. É só isso que eu peço para você. E é muito importante isso. Isso é uma coisa que eu queria até que você ficasse na sua cabeça. Ó. Jacó disse, na verdade, que trabalharia, então, durante 7 anos, para que pudesse ter Raquel como esposa. E é muito interessante isso. O livro de Gênesis 29:16 diz assim, ó, ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, né? E o nome da mais nova era Raquel. Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente, né? Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que a um outro homem. Fique aqui comigo. Então, o que acontece quando ele propõe para ter Raquel durante 7 anos de trabalho, Labão diz o quê? Ok, né? Não é uma afirmação completa, né? Mas ele diz, ok, é melhor que ela esteja com você do que qualquer outro homem. E é muito interessante. Então, Jacó, ele estava completamente cheio de amores por aquela mulher. Pensa, ele olhou aquela mulher e disse, uau, cara, eu quero essa mulher, né? E é interessante, já, eu vou falar uma coisa aqui, mas deixa um pouquinho mais para frente, né? Em Gênesis 29:21 diz assim, ó, então disse Jacó a Labão, entregue-me esta mulher, cumpre o prazo previsto e quero me deitar com ela. Tem até no texto da língua antiga, diz que exatamente o que ele estava dizendo é que ele queria ter relações sexuais com ela, né? É importante você entender, o amor dele era tão absurdo que ele enxergava exatamente aquela mulher também como um objeto exatamente para ter relações com ela. A gente lê assim e vê o texto bonitinho, né? Só que quando a gente olha na língua original, tem muita coisa diferente do que está rolando aqui. Você percebe no final do texto exatamente. Então disse Jacó a Labão, entregue-me essa mulher, cumpre o prazo previsto e quero me deitar com ela. Como se chegasse para o pai da menina e falasse o seguinte, a única coisa que eu estou pensando é na lua de mel, né? A única coisa que eu estou pensando na hora que eu vou me deitar com ela, na hora que eu vou ter relações com ela. Era praticamente isso que ele estava dizendo para ele. Por que ele faz isso? Talvez você lendo esse texto, você se pergunta, por que Jacó faz uma coisa como essa? Porque Jacó ele tinha um vazio que muitos de nós temos. Ele queria preencher o vazio dele com alguma coisa. E Raquel era esse objeto que ele olhava que preencheria o vazio que estava dentro dele. Ele olhava para Raquel e achava que essa mulher ia dar um jeito de preencher toda a vida de amargura, toda a rejeição que ele sofreu na sua vida. Ele olha para Raquel, olhando para ela e fala, cara, essa mulher, ela vai me preencher. Essa mulher, ela vai dar sentido à minha vida. Essa mulher vai dar significado. É por isso que ele fica completamente cheio de amores por ela. Porque ele olha para aquela mulher e fala, cara, ela vai me preencher, né? Com certeza a dor que ele sentia, ele acreditava que seria preenchida quando ele obtivesse e deitasse com Raquel. Né? Ele não tinha uma ideia, na verdade, do que era o que era preencher a sua vida, e ele não tinha ideia nenhuma do que era o amor divino. Não tinha ideia nenhuma do que era isso. Ele foi desprezado, presta atenção, ele foi desprezado pelo pai, ele perdeu a sua mãe na hora que ele teve que se ausentar das terras, né? Ele teve que perder a sua família, ele teve que fazer milhares de coisas, e ele não tinha uma ideia do que era um amor divino. Não tinha completamente. Gente, vocês vão prestando atenção que a história de Jacó vai refletir muito das nossas vidas. Exatamente muito das nossas vidas, porque as decisões que nós tomamos vêm muito dos desprezos que nós sofremos na nossa vida. Vem exatamente da vida de amargura que a gente teve, da rejeição que a gente sofreu em casa, da rejeição que sofremos pelas pessoas que nós tínhamos como referência, e isso faz com que a gente tome decisões completamente descabidas para a nossa vida, acreditando que aquela pessoa que a gente vai conquistar, ou aquilo que a gente vai conhecer, ou aquilo que a gente vai faturar, vai preencher o tamanho do vazio que existe dentro do nosso coração. E Jacó faz isso. De repente, é interessante que ele avista uma mulher.
e pensa como muitos de nós, em que quando vemos algo, né, dá esperança para ele. Quando ele olha a Raquel, ele fala, uau, é essa. Tudo que eu sinto, tudo que eu tenho, isso é muito interessante, cara. Olhe, preste bem atenção no que eu estou te falando, talvez isso reflita a sua vida. A hora que ele olha a Raquel, ele fala assim, cara, ok, eu tive uma vida arregaçada em casa, eu tive milhares de coisas acontecendo na minha casa, essa é a mulher. Essa é a mulher que eu encontrei, ela vai dar o alívio tanto que eu sonhei para a minha vida. Ela vai dar o alívio total que eu sempre pensei que a minha vida teria, e essa mulher é uma mulher que vai fazer isso comigo. Jacó estava enganado. Cara. Só que olha que interessante. Ele faz a afirmação que todos nós fazemos quando a gente acha que a gente vai conquistar alguma coisa. Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Né? Já contei algumas histórias minhas, que eu achei que eu ia conquistar alguma coisa, eu teria felicidade, e na verdade, assim que eu conquistei aquilo, não teve felicidade nenhuma. Eu percebi que o vazio estava ali. Eu tinha aquela coisa, eu achei muito legal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu já contei algumas histórias parecidas com isso. Todos os anseios, na verdade, do seu coração, daquilo que ele tinha por significado, esperança, propósito, agora estão concentrados em quem? Em Raquel. Olha que louco, velho. Cara, presta bem atenção nisso. Tudo que ele tinha de esperança não estava fixado em Cristo, em Deus. Estava fixado na pessoa de Raquel. Raquel, na cabeça dele, talvez, daria propósito, daria identidade, daria destino, esperança. Ela ia fazer alguma coisa importante pela sua vida. Né? Para Jacó, na verdade, Raquel ela não seria apenas uma esposa. Né? Ela seria sua salvadora, ela daria redenção para a vida dele. Isso é muito interessante. Eu estava lendo isso no livro, eu achei muito importante, decidi até anotar. Quando ele olha para Raquel, ele olha para ela não simplesmente como uma pessoa que seria sua esposa. Ele olha para ela porque ele acreditava que ela redimiria sua alma. Ela salvaria sua alma, libertaria dos vícios e de milhares de coisas, da solidão. Quero dizer para você, cara, que isso é a pior frustração que a gente encontra. E ele faz exatamente isso. E eu até coloquei aqui, ó, em busca, na verdade, de redenção pela sua vida, ele olha para Raquel, ele fala, cara, essa mulher vai me preencher. Essa mulher vai preencher o vazio, o grande vazio, a rejeição do meu pai, a solidão de estar longe da minha mãe, Raquel vai preencher. E olha que bacana. Mais tarde, na verdade, quando a gente olha para o futuro, a gente descobre que a idolatria que Jacó tinha por Raquel trouxe coisas prejudiciais para descendências futuras. Porque, o que aconteceu? Jacó, nós vamos até saber o que aconteceu mais para frente para você entender, mas Jacó, ele tinha Raquel e ele também teve Lia. Primeiro Lia, depois Raquel, certo? E o grande problema é que ele amava, o texto vai dizer, nós vamos ler aqui, ele amava mais Raquel do que Lia. E o grande fato de ele amar mais Raquel, ele amava os filhos de Raquel, ele amava muito mais aquilo que Raquel tinha do que Lia tinha. E isso gerou o quê? Conflito entre as descendências. Então a idolatria que Jacó tinha por Raquel, não simplesmente prejudicou ele mesmo, mas prejudicou a descendência após aquilo, na busca insana de preencher o vazio do coração. Isso são decisões que nós mesmos tomamos no decorrer da nossa vida. Só que algo passou despercebido para todos nós, talvez, no texto. Talvez você olhe Jacó, talvez você olhe Labão, talvez você perceba Raquel, mas talvez você esqueça de Lia. Lia também está na história. Lia está na história também, e como para muitos, na verdade, passou despercebida a história de Lia, talvez para nós que lemos o texto, a história dela nem seja considerada. Talvez o que nós mais olhamos nas ministrações, você tem que ser uma mulher que nem Raquel, você precisa ser uma mulher virtuosa, você precisa ser isso, mas Lia passa completamente despercebida no texto. E é interessante que, se analisarmos, na verdade, ela passa completamente despercebida no meio de toda essa confusão drástica que estava na frente dela, que estava acontecendo, né? Os sentimentos, na verdade, de tudo isso. Gênesis 29, 17 diz assim, ó, Lia tinha os olhos sem brilhos, mas Raquel era bonita e atraente. Alguns acreditavam que ela tinha um problema de visão, certo? Alguns acreditavam até que ela tinha um problema de visão, mas não é isso. Porque é interessante que o sem brilho, na verdade, sendo assim, se fosse algo que realmente ela tivesse a vista ruim, o texto talvez concluiria para a gente assim, ó, sendo assim, sem brilho, é provável que significa que ela fosse, às vezes, uma pessoa vesga. Essa é a definição que eles tinham. Porque é interessante, que eu até marquei aqui uma coisinha aqui, que eu achei bem bacana, só prestar atenção aqui. O texto falaria assim para nós, volta no Gênesis 29, 17, lê assim, ó, Lia tinha olhos sem brilho, mas Raquel era bonita.
Se a questão aqui fosse questão dela não ter uma vista legal, talvez o texto completaria assim, ó. Lia tinha os olhos sem brilho, mas Raquel também não enxergava. Ou enxergava melhor, na verdade, mais fácil, né? Lia tinha uma vista ruim, mas Raquel enxergava muito melhor. Mas não. O texto fala que ela era sem brilho, mas o texto diz que Raquel era atraente. Então, ou Lia tinha um problema de ser vesga, os historiadores dizem, ou ela era uma pessoa de aparência feia. Aconteceu alguma situação que causou isso com ela. O texto diz que ela era sem brilho e diz que Raquel, além de ser linda, era atraente. Não era qualquer mulher. Era uma mulher que era bonita e era completamente atraente. E é interessante, né, que a gente coloca a ideia óbvia de ser pouco atraente, tinha, na verdade, que passar por toda a vida de Lia sendo sombra de quem? Da sua irmã. Toda a sua vida sendo uma pessoa que era exatamente sombra da irmã. Quem já não gostou exatamente de passar por uma situação dessa? Às vezes seu pai ou alguém preferiu mais a sua irmã, ou o seu irmão, ele é mais bonito, ele é um cara mais inteligente. Aconteceu na minha casa, minha mãe achou muito mais esperto. Minha mãe fala, nossa, minha mãe olha para mim e fala, meu filho amado. Ela olha e vê Caim. Né? Então, olha que interessante, ela tinha que conviver exatamente todo o tempo, olhando e vendo a irmã sendo o centro das atenções. Olha que louco, cara. A irmã era bonita, a irmã era atraente, a irmã era a fera do negócio, e ela era a mulher ali a ser desprezada. Talvez que muitos de nós nem prestamos atenção no texto quando olhamos, né? E é interessante você prestar atenção, eu não vou entrar nos detalhes. Quero que você entenda que os detalhes de antigamente, a história de antigamente é um pouquinho diferente da de hoje. Mas eu até coloquei uma coisa aqui. Labão, ele sabia que ninguém ia querer casar com Lia. Ele sabia que ninguém ia oferecer dote ou nada por Lia. Ele sabia que ele tinha que dar um jeito de despachar o mais rápido possível a sua filha, para que ele pudesse ganhar algum lucro com a sua filha Raquel. E aquele tempo funcionava assim. Você pode falar, meu Deus, que feminismo, machismo e blá, 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 tudo ok, mas aquele tempo funcionava dessa forma. Aquele tempo funcionava assim. O pai tinha na cabeça exatamente, eu preciso dar um jeito de despachar essa menina logo, preciso dar um jeito de mandar ela embora, fazer alguma coisa com ela, né, para que eu possa, na verdade, ganhar algum dote, alguma coisa financeira muito interessante com Raquel, porque ela era alguém muito linda e atraente. É interessante. E olha que interessante, que situação, na verdade, Lia? É a filha rejeitada pelo marido e a filha rejeitada também pelo seu pai. Olha que interessante, Gênesis 29:30 diz assim, ó, Jacó se deitou também com Raquel, que era sua filha preferida, e trabalhou para Labão os outros 7 anos. Deixa eu explicar para você a história agora. Jacó trabalha 7 anos para se casar com Raquel. Era o trato que ele fez. Só que o problema é que ele trabalha durante 7 anos e quando chega nos 7 anos, faz uma festa bonita, Labão, né? E aí, beleza, vou dar minha filha para você, ele vai lá, está esperando lá, bonitão. A filha vai lá, Labão manda a sua filha, ele tem relações com a mulher, quando ele acorda de manhã, não era a Raquel que estava lá, era a Lia que estava lá. O pai deu um jeito de colocar Lia no negócio. Jacó fica revoltado, vai falar com Labão e fala, mas como que isso aconteceu? Não era isso que a gente tinha combinado. Na verdade, gente, quando você lê o texto, na verdade, não deixou claro em nenhum minuto que Labão daria. Ele disse que era interessante, só que ele estava tão cego, Jacó, por aquilo que ele queria, que ele enxergou aquilo que ele queria ouvir. Né? Ele enxergou aquilo que ele... Não, ok, é isso mesmo. Ele não disse para ele, ok, negócio fechado. Não disse isso. Só que é interessante quando você vai lendo o texto, que depois de 7 anos ele trabalha, e aí quando chega, em vez de ter Raquel, ele tem Lia. Qual que era o propósito agora? Ele tinha que trabalhar mais 7 anos para que ele pudesse ter Raquel. Gente, foram 14 anos trabalhando por Raquel. Esse cara estava completamente cego. Então pensa na história de Lia agora. Querendo ser empurrada pelo pai o mais rápido possível para que se relacionasse com alguém, para que saísse de casa. E, ao mesmo tempo, nós temos ela sendo exatamente desprezada pelo próprio marido. É interessante. Lia, eu até coloquei, tinha um coração vazio tão grande quanto Jacó tinha. Jacó tinha um coração vazio. Foi desprezado pelo pai. Né? Teve toda essa situação. Mas Lia encontrava a mesma situação. Ela passava pelo mesmo complexo que Jacó, tão quanto. Né? E agora, na verdade, ela começa a reagir ao problema dessa situação do mesmo jeito que Jacó agia.
Jacó tentou agir fazendo o quê? Preenchendo aquele buraco. E ela começa a fazer agora a mesma coisa. Porque o texto de Gênesis 29, 31 diz assim, ó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. É interessante que agora, depois desse casamento forçado, que Jacó não queria e se relaciona com Lia, ela meio que é obrigada agora, ela deposita toda a sua esperança em fazer o quê? Em agradar Jacó. E Deus concede a bênção no versículo 31 de dar filhos para ela. Agora ela vai poder ter filhos. E olha que interessante, a vida de Lia agora, ela é focada completamente na satisfação do marido. Ela queria fazer com que o seu marido fosse satisfeito. E olha o que diz Gênesis 29, 32. Se você prestar atenção lá no texto, você vai ver o seguinte. Lia engravidou, deu à luz a um filho. E olha que interessante, presta atenção nesse detalhe. Deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu minha infelicidade, e agora certamente meu marido me amará. Agora, ela começa a passar pela mesma situação de Jacó. Jacó queria colocar Raquel no seu coração para preencher o vazio de desprezo que ele tinha. Agora Lia queria fazer o quê? Viver para agradar o seu marido, para agradá-lo de alguma forma, para que ela preenchesse, para que de alguma forma o marido, a aceitação do marido fizesse com que ela se sentisse amada. E agora o texto de versículo 33 diz assim, ó. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz ao outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. Olha o versículo 34. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim. Está vendo? Ela vivia agora exatamente numa disputa. Ela vivia numa completa disputa de fazer exatamente com que Jacó amasse ela. Gente, isso é uma prisão tremenda. É uma prisão bizonha de se viver. Viver o tempo todo esperando que as pessoas nos aceitem. Viver o tempo todo fazendo com que as pessoas nos amem. Vivendo de status, querendo que as pessoas vejam o nosso status no Facebook, vejam que as pessoas curtam a nossa foto no Instagram, olhando para as pessoas, esperando isso. Enquanto nós temos isso, nós estamos felizes. E quando nós perdemos isso, acaba o nosso chão. Ela vivia o tempo todo exatamente dessa forma. Tentando fazer com que o marido amasse ela. Porque ela tinha condição de ter filhos. Mas não tinha jeito, o camarada gostava de Raquel. E olha que interessante, quando você olha esse texto, você olha, cara, que história triste. Que história triste, velho. Jacó desprezado, né? Lia desprezada, meu Deus do céu, que história complexa, né? Talvez, eu estava vendo no livro, isso é uma parte do livro bem interessante que eu achei, que algumas partes importantes eu fui anotando e outras eu fui contextualizando na minha cabeça aqui. Mas talvez você olhe para essa história e você se pergunte assim, aonde está o herói dessa história, velho? Aonde está o herói? Aonde vai aparecer alguém que vai salvar a mocinha, que vai salvar a desprezada, que vai salvar a pessoa que está sofrendo, que vai salvar aquela pessoa que está sofrendo de amargura? Aonde realmente está alguém nessa história que vai fazer algo de bom? Talvez você se pergunte exatamente na sua história, quem vai ser essa pessoa que vai me salvar desse desprezo que eu sofri em casa, desse problema que eu sofri da minha mãe, de ser rejeitado pelo meu pai, de ser rejeitado pelos meus amigos, de não ser aceito pelas pessoas que estão perto de mim. Talvez você olhe essa história triste e pense, quem vai me salvar dessa história? Só que é importante que a gente não pode ler a Bíblia, lembra que eu falei há um tempo atrás que eu ia dar um contexto aqui na frente? A gente não pode ler a Bíblia com textos isolados. A gente precisa entender que existe um propósito eterno. Existe um propósito eterno. Existe algo sendo estabelecido. Nós não podemos ler a Bíblia de textos desconexos, como se não conectássemos com os outros. É muito interessante. E é interessante, na verdade, que a história, na verdade, ela nos mostra a condição que a raça humana vivia. A raça humana é pecaminosa demais. O que mostra exatamente é que a condição, né, nos mostra que a raça humana chegou a uma condição atual e como Deus, por meio de Jesus Cristo, veio consertar tudo. Isso é a história geral. Mostra que a condição humana não existia possibilidade alguma de conseguir acerto. E Deus, por meio de Jesus Cristo, vem restaurar todas as coisas depois da queda de Adão e Eva. Essa é a história. É isso que está acontecendo. É isso que está rolando, os textos estão se encaixando. Existe um propósito eterno, existe algo sendo estabelecido. Quando você olha para esse texto, talvez você não enxergue a pessoa que vai salvar isso aqui. E é interessante
Que a Bíblia, na verdade, nos mostra, eu até coloquei aqui, pessoas fracas, que não merecem a graça de Deus, não buscam, nem lhe dão valor mesmo quando recebem ela. São pessoas completamente cheias de pecado, cheias de falha. E mostra a graça de Deus em consertar tudo. Você não pode ler esse texto pensando, coitadinha dessa mulher, ou coitadinha, apesar de mostrar uma história muito triste para nós. Mas você precisa entender o propósito eterno que está sendo estabelecido. E olha que interessante, o que nós vemos diante de tudo isso? O ser humano na busca insaciável por algo que o preencha. Eu li um livro do Piper falando exatamente em busca de Deus. Esse livro é sensacional, véio. E fala exatamente do grande problema que existe de nós buscarmos em milhares de coisas aquilo que só Deus pode preencher. Nós temos Jacó fazendo a mesma coisa, nós temos Lia fazendo a mesma coisa. E quer que eu comece a falar aqui? Não vou citar nomes específicos, mas nós temos o Joãozinho, nós temos a Mariazinha, nós temos todo mundo passando a mesma situação. Nós temos o Luiz Henrique tentando procurar algo que substitua, que preencha o seu coração vazio. E olha que interessante. Na busca insaciável, talvez, por dar sentido à sua vida, por dar significado, ao você acordar de manhã, o porquê que eu estou aqui. Por isso tem muitas pessoas que vivem exatamente de like, vivem exatamente de postagem. Não que seja errado, mas o problema está exatamente quando você posta aquilo na ideia de ser aceito pelas pessoas. Eu preciso que as pessoas me aceitem. Eu preciso que quando eu poste a minha foto lá, elas curtam e saibam que eu sou uma pessoa importante. E a partir do momento que as minhas fotos não são curtidas mais, eu não sou mais amado e eu não quero mais viver. Talvez esse momento de pandemia tenha mostrado muito isso para nós. 4 meses, 5 meses trancado dentro de casa, onde você se perde, você não consegue às vezes, uma pessoa trabalhar direito, deixa de fazer milhares de coisas, muitas coisas deixa de fazer e agora você perde o sentido na vida. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? A busca insaciável por preencher algo, por aceitação, agora começa a trazer uma coisa, destruir completamente a nossa vida. A nossa busca insaciável por esperança, né? Muitas vezes, na verdade, a gente vê na outra pessoa, essa pessoa que vai substituir a gente. Cara, toma muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque isso é cruel com a pessoa que você está casando. Isso é cruel para o seu amigo. Isso é cruel, você coloca a esperança de redenção na pessoa que você está casando. Na esperança de que ela vai saciar a sua alma, ou vai dar esperança e sentido de viver para você. E não é essa pessoa. Isso é pesado demais para a pessoa que você está junto. Isso é pesado demais para os seus amigos. Isso é pesado demais para os seus pais. Isso é pesado demais para os seus filhos. É muito pesado. Ninguém tem condição de trazer redenção, a não ser Jesus Cristo. Ninguém tem condição de fazer isso, cara. E a gente casa, ou a gente começa um relacionamento, ou a gente começa uma busca insaciável por filho, ou por aceitação na busca de o quê? De que aquilo preenche o nosso coração. Só que o problema, pessoal, é que enquanto aquilo está ok, o problema é que uma hora o jogo vira. E aí a gente começa a entrar em depressão. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Existe propósito de eu estar aqui? E olha que interessante. Até coloquei uma coisa importante aqui. Muitas vezes a gente vê na outra pessoa, né, a ideia de que vai preencher a nossa vida e nós acabamos nos frustrando e acabando colocando um peso anormal na vida da outra pessoa. Né? É cruel demais. A gente tem muito isso, né? A gente olha para outra pessoa na esperança de que ela não peque, de que ela... Eita, glória. Cara, mas me deu uma câimbra no pé aqui. Os caras falam, já sai, demônio. Espera aí, deixa eu arrumar isso aqui. É importante a gente entender isso. Olha que bacana, cara. Se a gente olhar para essa história e resumir, eu achei muito interessante essa parte do livro. E olha que coisa interessante. Presta bem atenção nisso aqui. Resume a vida de Jacó. A nossa vida, muitas vezes, se resume dessa forma. A gente acha que dormiu com Raquel e acorda com Lia. Louco, né? Na busca insaciável de que aquela outra pessoa vai preencher a gente achou que dormiu com Raquel. Quando acorda de manhã, a gente olha e vê Lia do nosso lado. Por quê? Porque ela não preenche o vazio que existe dentro de nós. Não preenche. Ela não preenche o buraco, o rombo que o pecado causou em você.
Só Cristo Jesus preenche esse lugar. Não existe outra pessoa que preenche o rombo que existe em você, cara. Não é o casamento, não é a aceitação das pessoas, não é uma academia, não é o seu corpo, não é a finança, não é o dinheiro, nada disso preenche a sua vida, cara. Nada disso preenche. Eu até coloquei aqui, nós acabamos reagindo a essa frustração de algumas formas, né? Quando a gente se frustra, a gente tenta arrumar culpados para esse problema. Primeiro, a gente tenta culpar tudo que nos decepciona, né? A gente tenta culpar o que nos decepciona e passar para coisas melhores. Então, a gente arruma culpados. Cara, isso aqui nos decepcionou, então eu preciso arrumar alguém que substitua isso. Então, a gente vive nesse problema de substituir os problemas que a gente teve. Outra coisa que a gente faz bastante, a gente começa a se martirizar. Os outros reflexos desse problema exatamente, a gente começa a se martirizar dizendo o seguinte, eu tenho sido um fracasso por alguma razão, vejo todo mundo feliz e eu não estou feliz. Né? Quantos de vocês não se sentem assim? Quando de você está pensando exatamente o seguinte, eu vou pegar um carro, esse carro vai me deixar feliz. Aí você achou que dormiu com Raquel, acordou com Lia. Eu vou ter uma casa, isso vai me trazer felicidade. Eu vou ter o casamento vai me trazer felicidade. Eu vou ter filhos, isso vai me trazer felicidade. Cara, é a pior enganação que existe para nós. E a outra coisa, infelizmente, que acontece muito na nossa geração e no nosso tempo, é que é o seguinte, uma outra forma de culpar essas situações é que a pessoa acaba, quando se trata de amores, né, ela acaba se envolvendo com o sexo oposto. Então, se isso aqui não me satisfez, eu vou me satisfazer com o outro sexo. Vou me envolver com outras coisas que isso talvez me preencha. Só que esse rombo não é preenchido por coisas dessa terra. Não é. Eu até coloquei aqui, o pessoal essa semana postou um texto do C.S. Lewis, que diz o seguinte, se descobre em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, algo sobrenatural e eterno. É a única coisa, é a única resposta que nós temos. É a única resposta que nós temos. Mas eu quero começar a caminhar exatamente para um contexto final aqui já. Nessa história, na verdade, é muito interessante. Na questão de Lia, a gente está analisando a história dela, e é muito interessante que parece que Lia teve um progresso espiritual. Isso é interessante, isso é bom. Nessa história, talvez terrível e triste, Lia começa a ter uma resposta espiritual através disso. No hebraico, na verdade, todas as declarações que tem como Senhor, na tradução ali, Yavé, é de pessoas que conhecem a Deus, algo que foi feito por Abraão, Moisés, mais tarde Moisés, né? Toda a declaração que tem Senhor, ou na sua tradução que está escrito Senhor ali, é muito importante. Tem uma Bíblia que chama palavra-chave, que é o texto ali, por exemplo, Senhor, geralmente vai estar grifado, e você vai olhar exatamente o que quer dizer aquilo ali. E ela está falando exatamente Yavé nessas argumentações dela. Yavé era uma afirmação, algo que você falava para quando você conhecesse exatamente. Os povos que conheciam a Deus chamavam a Deus de Yavé. Os que não conheciam, o povo genérico talvez, chamava a Deus de Elohim, né? E é interessante que a gente tem exatamente essa pergunta, como será que Lia conhecia Yavé? Né? Como será que ela conhecia? Porque nos textos ela diz Senhor, e esse Senhor dela é Yavé. Com certeza, Abraão deve ter compartilhado alguma coisa com ela. Não, Jacó compartilhou alguma coisa com ela do que aconteceu com o seu avô, com seus avós ali, a promessa que Deus tinha feito. E é interessante que Gênesis 29:35 diz o seguinte, olha como que a chave muda agora. Nós temos 3 versículos praticamente que ela está falando o seguinte, eu preciso satisfazer o meu marido. Só que aí no versículo 35 diz assim, ó, engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais um outro filho, disse, dessa vez eu louvarei ao Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Cara, olha que coisa interessante. Nós lemos nos 3 versículos anteriores uma satisfação em, eu preciso satisfazer o meu marido, só que agora parece que a gente começa a ver algo, um progresso espiritual. Não só nos versículos, porque ela está dizendo Senhor, era de alguém que tinha um relacionamento com Yavé, tinha um relacionamento com Deus. Só que nesse versículo 35 aqui, é muito interessante que agora, ela não está vivendo para satisfazer o seu marido. Ela diz o seguinte, agora eu louvarei ao Senhor, eu louvarei a Ele. E olha que interessante, se você prestar atenção, algo mudou completamente nesse texto. Aonde ela estava apontando a direção da sua aceitação, aonde ela estava apontando a direção do seu significado, da sua esperança, agora se volta para o lugar correto. Ela diz,
Dessa vez eu louvarei o Senhor. É engraçado, né, que ela fala, dessa vez, né? As outras vezes eu posso ter, né, feito algo, mas agora eu louvarei o Senhor, né? Assim deu o nome de Judá, né? Lia já não estava mais focada na esperança de fazer com que seu marido a amasse. Ela estava fazendo algo exatamente focando no Senhor. E é interessante que Lia entregou o seu coração ao Senhor. Ela entregou a sua vida a Ele. É muito interessante. Depois eu vou até falar no final o livro aqui, que trata muito algo bem interessante para nós. Mas eu queria que você prestasse atenção. Eu até coloquei aqui. Não deveríamos olhar para o que fez na vida de Lia, e sim pelo que Ele fez por ela. É muito interessante o que Deus fez por Lia. Gente, cara, é muito louco. Olha que coisa louca. Talvez Lia, quando ela tem aquela criança, ela viu algo diferente naquela criança. Sabe por quê? Porque, eu até coloquei aqui, em Gênesis 49, a gente é informado que da descendência de Judá viria o Messias. Cara, uma desprezada. Alguém que o pai queria tirá-la de casa. Que o marido não aceitava ela. Mas a Bíblia diz que Deus se compadeceu de Lia. Todo mundo olha para Raquel e fala, uau, Raquel é a mulher, e Deus olha para a desprezada. Deus olha para aquela que precisava. Cara, Deus é top, cara. E da descendência exatamente de Judá viria aquele que ia restaurar todas as coisas, cara. É lindo isso que acontece. É precioso. Deus havia vindo ao encontro de uma mulher desprezada, que ninguém queria, e tornando ela praticamente mãe ancestral de Jesus. Aquele que restauraria todas as coisas, cara. É muito profundo isso aqui. A salvação, na verdade, veio ao mundo não pela bela Raquel, mas pela desprezada Lia. Pela aquela que ninguém não amava, aquela que os pais rejeitavam, talvez. Cara, é profundo. E talvez, eu até coloquei uma coisa bem interessante, talvez a gente olhe e pense o seguinte, Deus gosta de tomar a favor do desfavorecido, né? Deus parece que gosta de olhar para o desfavorecido e falar, eu estou com esse cara. Parece que quando todo mundo está contra o desfavorecido, Deus olha para esse cara e fala assim, eu quero esse cara, eu escolhi esse cara, eu chamei esse cara, eu convoquei esse cara. E olha que interessante, na verdade, a gente pode pensar isso, mas na verdade, esse presente significou muito mais para a Lia do que isso. Muito mais para ela do que isso. Ele está dizendo praticamente a ela, eu posso dar significado à sua vida. Esperança, significado de existência. Aquilo que o casamento não dá, aquilo que o carro não dá, aquilo que a casa não dá, aquilo que filhos não dá, aquilo que nada nessa vida dá. O que Deus está respondendo para ela não é simplesmente tomando favor e olhando para ela e tomando algo, a dor dela, Ele está mostrando para ela, eu tenho algo maior para você. Lembra que enquanto eu estava lendo aquele livro Em Busca de Deus, Deus nos ama tanto que Ele falou, eu preciso fazer algo para esse cara, eu preciso me dar para esse cara. E quando você olha, se eu talvez, vamos lá para a galera muito jovem aqui, talvez num chaveco se eu faço isso, menina, você é tão bonito que você precisa de mim para completar, você vai falar que arrogante, que prepotente. E realmente eu estou sendo, se eu fazer isso. Por quê? Porque com certeza existem pessoas muito melhores do que eu. Você não concorda com isso? Existem pessoas muito melhores do que eu. Se você fazer isso também, existem pessoas melhores do que você. Só que quando Deus faz algo dessa magnitude, Ele está sendo fiel ao seu caráter. Porque não existe nada maior do que Ele. Não existe nada melhor do que Ele. Não existe nada mais perfeito do que Ele. Não existe nada que preencha a nossa vida do que Ele. É por isso que Ele se dá a nós. É por isso que o livro de Jeremias 9:23 diz exatamente, você quer sabedoria? Então busque ao Senhor, conheça o Senhor, é isso que vai exatamente satisfazer os delírios do nosso coração e os problemas de expectativa, de esperança, de existência que existe exatamente na nossa vida. E eu até coloquei uma coisa bem interessante aqui. Eu queria finalizar com essa partezinha aqui. É uma frase do livro que eu achei bem bacana. Jesus, o Senhor, na verdade, Ele não é apenas um rei. Ele não é apenas um rei a nós. E nós, os seus súditos. Ele não é apenas um pastor e nós, as suas ovelhas. Ele é um marido e nós, a sua esposa. E quando você olha para isso, você imagina uma relação completamente humana falando disso. Nós estamos falando da relação do noivo e da noiva.
de profundo amor, de profunda entrega. É disso que a gente está falando. E olha que interessante. Ele é um marido exatamente nossa esposa. Ele sente-se encantado conosco, incluindo aqueles que dentre nós ninguém nota. E olha que interessante. O Senhor nos diz o seguinte: eu sou o noivo verdadeiro. Só existe um par de braços que lhe dará todo o desejo do seu coração e esperará você no fim dos tempos. Basta você se voltar para mim e saber que eu amo. Cara, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Nesse momento de ceia, a ceia é exatamente o lugar da mesa aonde o desfavorecido senta nela. Aonde a Lia senta nela, onde o Zaqueu senta nela. Esse é o lugar. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, cara? Eu espero realmente que você está prestando atenção bastante no que eu estou dizendo para você nessa noite. Porque eu acredito que Deus pode estar curando muita coisa, muitos problemas e complexos na sua vida nessa noite. Talvez, eu estou falando isso para você porque muitos problemas de quebrar a nossa cara está completamente focado nisso. A gente quebra a cara buscando com expectativa grandiosa aquilo que vai preencher o nosso coração. E Deus está dizendo o seguinte: eu sou o noivo. Eu sou o seu pastor. Eu sou o seu bem maior. Eu sou a sua riqueza. Eu sou exatamente aquilo que vai habitar em você, e é muito maior do que aquilo que você vai ter. Você tem expectativa de conquista um dia. Sabe, a mesa, o lugar da mesa, é exatamente esse lugar onde você senta, onde eu sento, onde nós sentamos. E nós olhamos um nos olhos dos outros e partimos o pão, cara. Cara, Deus olhou para aquela mulher, Deus olhou para aquela moça e disse para ela: cara, eu amo. Cara, olha que coisa preciosa. Talvez você sofreu isso na sua casa. Talvez você está buscando, na verdade, nesse tempo, durante muito tempo, algo que vai fazer com que você tenha um sentido de significado e esperança. Talvez você olhe para a sua esposa, o seu marido, talvez você olhe para os filhos. E o problema é que você percebe que quando Jacó ele faz aquilo com Raquel, ele gera uma pressão fora do normal nos próprios filhos. E ele tem problema com seus próprios filhos. Talvez você veja exatamente de um ambiente familiar, exatamente você nasceu com uma profunda expectativa tão alta como essa. Talvez a gente... E eu acho muito bacana que esse livro que eu estou lendo, ele traduz o seguinte: o problema nosso é que a gente não entende que adorar a outros deuses não está só significando a imagem, mas exatamente essas coisas que a gente acha que nos trará a redenção. Talvez você olhe exatamente para a noiva, para o esposo, para os filhos, exatamente acreditando que ele te trará a redenção. E sabe o que Deus está dizendo para você? Isso é um ídolo no seu coração. Isso é um ídolo na sua vida. Isso é um ídolo em você. Você precisa arrancar. Você precisa tirar isso do seu coração. Se você acha que isso vai preencher você, você precisa arrancar isso de você. Se você acha que isso vai preencher a sua vida amargurada, você precisa arrancar, porque isso é um ídolo. Ídolo não é só, meu amigão, quando você pega na sua casa e você coloca um altar na sua casa. E coloca uma imagem na sua casa. Ídolo é exatamente aquilo que você olha. Talvez, às vezes, a idolatria não está exatamente nas pessoas, mas sim na questão, você precisa ser aceito. Então você posta uma foto para que você seja aceito. Você posta algum post lá na esperança de que pessoas curtam mais você. E aí parece que é algo tão louco, né? Que parece que você recebe às vezes uma curtida, 2 curtidas, você fica triste. Você fala: nossa, ninguém me ama, ninguém me quer. E Deus está falando para você, os céus estão gritando para você: existe algo maior que vai preencher você. Essa aceitação que você tanto espera não vai preencher a sua vida. Esse sentido de significado, isso que você procura esperança, isso que você procura, essa razão de existência que você tanto procura, não preenche a sua vida. Isso é um ídolo no seu coração. E Deus está olhando para cada um de nós essa noite aqui nessa igreja, na sua casa, e não sei quando você vai assistir essa mensagem, não sei quando você vai estar assistindo, em que dia, em que local, em que horário. Eu só quero dizer para você uma coisa: Deus se compadece dos necessitados. Existe um texto, se eu não me engano, em Mateus capítulo 11, que vai dizer exatamente: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados de suas pesadas cargas. Sabe o que eu quero dizer para você? Se está pesado carregar essa carga de aceitação, se está pesado carregar essa carga de significado que você está colocando em outra pessoa, Jesus está dizendo para você: eu sou o seu pastor.
Eu sou o seu maior sonho. Eu sou a sua esperança. Se você está casando, ou se você está olhando para filhos, que isso acontece muito com filhos, né? Você olha para o filho e aí você idolatra o filho. Deus faz esse teste com Abraão, com o próprio Abraão. Ele faz pegar um punhal e colocar sobre o filho dele e falar, deixa eu ver aonde está o seu coração. Que coisa louca. Do mesmo modo, porque senão poderia acontecer de próprio Abraão mimar aquele menino. De o próprio Abraão fazer coisas diferentes com aquele menino. Por quê? Porque aquele menino não viu o que ele tanto esperava. Tanto que ele tanto esperava por Ana, chegou um momento. E é muito louco isso que Deus faz. E existia, na verdade, quando você olha para aquele contexto, eu estou fechando já, gente. Quando Deus pede para Abraão, Isaac, você olha para aquele momento e você fala assim, meu Deus, que coisa cruel. Mas acontecia assim, Deus pedia o primogênito. Acontecia exatamente isso. Não era normal. Quando Deus pede, Abraão não hesita, ele leva, exatamente. Ele não poupa. Porque era como se fosse um trato que existia ali entre as pessoas, era cultura entre eles e Deus. E Deus faz exatamente isso, e chega aquele momento e fala, não vai. Cara, Abraão podia falar, não é possível, Deus não vai matar criança, porque ele falou para mim que de mim viria uma linhagem. Viria uma linhagem que viria o Messias, não faz sentido ele mandar matar a criança. Mas ele não hesita. Ele faz exatamente aquilo que Deus, porque ele sabia que Deus estava no controle, talvez, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mas ele obedeceu. Por quê? Porque era algo que acontecia naquele tempo, era um trato que existia exatamente. Cara, se existe uma coisa que você precisa entender no seu coração nessa noite, é que nesse tempo de pandemia, que talvez trancou você durante 4 meses na sua casa, 5 meses na sua casa, e talvez você tenha procurado alguma coisa que preencha você, talvez nessa noite você está encontrando realmente o que pode preencher o seu coração. O que vai preencher você não é você vir para a igreja todo dia. Porque você pode ter companhia na igreja e solidão na sua casa. Você pode ter companhia no seu trabalho e solidão na sua casa. Só que eu acredito que Deus tem nos desafiado nesse tempo a não viver de solidão, mas experimentar a solitude. O interior preenchido. Preenchido de quem? Daquele que pode exatamente preencher o nosso coração no mais profundo do nosso ser. O que eu queria dizer para você nessa noite, cara, é que Jesus, o Senhor, Ele se compadece exatamente de você. Você que é necessitado, você que foi desprezado, você que foi rejeitado pelos seus pais, você que foi rejeitado pela sua família, você que foi rejeitado pelos seus amigos, você que busca aceitação, Deus está dizendo para você, eu sou o bom pastor. Eu sou o marido. Eu sou exatamente os braços no qual você vai encontrar descanso. Não existe outro braço. Por isso que nós temos no Salmo 23 dizendo, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Cara, Jesus tem algo precioso para nós. Jesus tem algo precioso para a sua casa, tem algo precioso para a sua família e para todos nós. Queria que você orasse comigo nessa noite. Sabe, Jesus, eu quero agradecer o Senhor pela tua bondade. É precioso quando nós olhamos para a sua palavra e lembramos exatamente daquilo que o Senhor fez. Ah, Deus, o Senhor é um bom pai, cara. O Senhor se compadeceu de Lia. Ela era desprezada pelo pai. Ela era desprezada pelo marido. E enquanto ela viveu ali exatamente fazendo com que o seu marido fosse o seu significado de existência, de esperança, ela foi frustrada. Mas assim que os olhos dela se voltaram para o Senhor, assim que os olhos delas voltaram para o Senhor, ela louvou o Senhor com o seu profundo coração. Sabe o que eu quero falar para o Senhor nessa noite, Deus, com todos que estão aqui nessa noite? Se existe alguém que está nos ouvindo, se existe alguém que vai nos ouvir, ou está aqui nessa noite, nessa igreja, que tem procurado em outra pessoa, em alguém, ou em alguma coisa nessa vida, o que preenche o seu coração, que ele possa nessa noite, através do partir do pão, que os olhos sejam abertos. Que eles possam reconhecer quem o Senhor é. O Senhor é o bom pastor. O Senhor é o noivo. O Senhor é o marido. O Senhor é aquele que está de braços abertos, dizendo, eu te amo. Você foi desprezado, mas eu te aceito. Você foi rejeitado, mas eu aceito você. Eu vou transformar a sua vida.
Eu vou fazer você ter significado, eu vou fazer você ter real sentido de existência, eu vou fazer você ter esperança, a esperança correta, na pessoa certa. O Senhor quer transformar os nossos corações essa noite. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar o nosso íntimo. Quer nos fazer parecidos com Ele. Pai, eu te honro, eu agradeço ao Senhor pela Tua bondade. E peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.